Suas unhas são quebradiças, amareladas ou apresentam aí manchinhas brancas? Ou você tem o hábito de roer as unhas? Você sabia que esses fatores podem estar diretamente ligados à sua saúde? Para falar mais sobre esse assunto, a gente vai receber aqui a dermatologista Débora Cantozan. Ela que vai nos ajudar aí a entender como os cuidados com as unhas refletem a nossa saúde no geral, né, doutora? Seja muito bem-vinda. Obrigada, adorei o convite, muito obrigada. O prazer é nosso de te receber aqui hoje. Vamos começar então a entrar nesse assunto. Eu quero saber quais são os sinais aí nas unhas que podem indicar algum problema de saúde. É bem legal isso, porque a unha é um termômetro. Essa unha descamando, soltando, ela ressecada, ela quebradiça, uma unha que não cresce, ela pode ser o primeiro sinal de uma anemia, pode ser o primeiro sinal de uma infecção, de alguma lesão na tireoide, enfim. Então a unha de fato é um parâmetro pra gente. Eu acho que os sinais mais importantes para abrir o nosso olhar seria uma unha muito quebradiça, ou ela quebrando mesmo na horizontal, ou ela descascando como se fosse uma cebola, sabe aquilo? E eu acho que são as duas coisas para acender a nossa lâmpada primeiro. Olha só que curioso. Então, de fato, aí podem sinalizar algum tipo de doença. Sim, muito. É bem comum isso. E aí, quais doenças poderiam refletir, né? Quais sinais refletem aí? Quais doenças? Onde é que a gente chega com essa brincadeira, onde é que chega? Então, assim, olha, primeira coisa, alterações na tireoide. Tanto alterações na hipófise, que alteram a tireoide, como os próprios hormônios da tireoide podem afetar a unha. Então, quando a gente tem a tireoide... E é interessante falar isso, que tanto para mais como para menos. Então, tanto com hipertireoidismo como com hipo, a unha pode ser afetada. Outras coisas, alguns tipos de anemia. Às vezes o paciente, quando faz um exame, um hemograma, a anemia dele ainda não aparece. Às vezes ele está meio borderline, se a gente compara com o exame anterior, caiu um pouquinho. Mas as anemias, mesmo que ainda em fase inicial, ferritina altera, tal, também são características de alterações de unha. Além disso, a gente pode pegar diabetes, hipertensão, alguns fungos, algumas micoses, tudo, até estresse. Às vezes eu bato o olho na unha da paciente e falo, não tá numa semana boa, né? Olha só, Verdade. Então é um indicativo aí para várias doenças. Muito! Que bacana, já respondeu bastante coisa aqui, a doutora vai continuar respondendo aqui com a gente, mas eu quero que você aí de casa também participe mandando a sua dúvida pro nosso WhatsApp, viu? É o 19 3513 0818. Então manda a sua dúvida que a doutora vai tirar agora daqui a pouquinho, porque antes eu tenho outra pergunta aí pra você. Como é que a gente fala aí, né, quando a gente fala sobre alimentação? A alimentação, ela também reflete na nossa qualidade, né, das unhas, assim, na saúde dessas unhas? Muito, muito. O ideal pensando em unhas, né, numa alimentação rica em ferro, então feijão, os verdes escuros, brócolis, chicória, selga, esses mais amargos principalmente, tem muito ferro. Outra coisa interessante, biotina, vitamina C, então as comidas mais alaranjadas em si, abóbora, cenoura, ajudam muito na saúde da unha. Olha só, então a doutora aí já trouxe algumas dicas de alimentos pra gente incluir aí na rotina. E é legal a unha, porque a unha, quanto mais gentil nós somos com a nossa mão, com a nossa unha, melhor ela responde. Então, não ficar lixando muito em cima, produtos químicos, gente que está muito acostumada, por exemplo, a manipular, manusear algum produto químico, até lavar louça, um produto de limpeza em casa, tal. Tentar usar uma luvinha, porque a unha é muito suscetível a essas agressões externas. Beach tênis, hoje a galera joga muito beach tênis, né? Tá muito exposta aí à areia, a areia resseca. Então a unha tá muito suscetível a esses fatores. A gente sempre hidrata bastante. A gente tá falando de patologias, mas pensando em beleza, né? Uma unha bem hidratada, que pode ser com creme ou com olhinho, por exemplo, isso já ajuda bastante. Então, por exemplo, vai jogar beach tênis, a areia sempre resseca. Antes de ir, mesmo que esteja com esmalte, massagear um pouquinho de um olhinho na mão junto com o hidratante já previne que você piore essa unha com o decorrer do esporte. Olha só, nesse caso aí, né, você comentou sobre esses cuidados, acho que vale ainda ressaltar que os homens que estão em casa não tem que deixar de lado, né? Não é porque é homem que tem que deixar isso de lado. Eu cheguei aqui, tava até falando com eles aqui na gravação. Não. Homem tem muita coisa, nem todos eles gostam de base, isso, né? Mas nada disso influencia no cuidado. O fato de simplesmente hidratar essa cutícula, lixar direitinho os cantinhos, tal, já me previne. Homem tem o que eu vejo muito no consultório, as lesões de unha em homem, por trauma. Às vezes bate, sabe, a mão, joga algum esporte, né, joga bola, alguma coisa, então pode ser de unha de pé também que a gente tá falando, tem maior predisposição por trauma. E pelo jeito que corta, porque às vezes vem com aquele trim, corta meio sextavado, fica uma pontinha, ele acaba arrancando e tal. Então, às vezes, depois de cortar, dá uma lixadinha nessa unha e passar um hidratante, seja ele qual for, também resolve nossa vida, também me ajuda muito. Nesse caso aí, a cutícula, é bom retirar ela ou é uma película ali de proteção, é melhor manter? Dermatologicamente,
dermatologicamente falando, é melhor ficar com a cutícula. A cutícula, de fato, é uma proteção. Nada impede que a gente empurre um pouquinho, tal, mas retirar o excesso da cutícula é mais ou menos, mas a retirada dermatologicamente não é muito legal. Olha, bom saber. A gente comentou aí, né, agora sobre a questão das cores, da textura, que tem que ficar atento, né? Agora eu quero saber sobre o hábito de roer as unhas, né? Muito comum, É uma gente. judiaeira, porque o hábito de roer acaba, além de ficar uma unha feia, né, uma unha que fica desfolada, ele acaba me propiciando para micoses, porque aquela umidade do roer acaba aumentando o risco de micose na unha, assim como os alongamentos, que a gente não faz uma manutenção adequada e tal. Para não roer a unha, a gente tem algumas diquinhas, então existem alguns esmaltes específicos com gostos ruins, que a hora que a pessoa põe na boca já dá uma ativação cerebral lá, falando, ó, cuidado, tira daí e tal. Manter bem curta, isso também ajuda para o hábito do roer. E no consultório, alguns pacientes que têm muita dificuldade, eu faço inclusive algumas medicações via oral para ajudar nessa compulsão pelo roer. Olha, muitas pessoas descontam aí a ansiedade, né? Sem roendo dúvida. a unha. Eu tava lendo um dado aí interessante que 30% das pessoas no mundo roem as unhas. É em muita algum grau, gente. é muita gente, né? É muita E gente. quando a gente fala em rói unha, a gente tá falando da unha, mas tem muita gente que não rói necessariamente a unha, mas rói a cutícula. E isso também me predispõe a uma qualidade de unha ruim, dependendo da situação que isso faz. Se você lesar essa cutícula na base, ela pode inclusive impactar nessa unha ficar mais lisa. Às vezes fica até alguma irregularidade no próprio leito ungueal por conta dessa unha na língua, no dente. É mais sério do que a gente imagina, né? E o risco de infecção secundária, né? Fungo, bactéria e etc. Olha só. Vamos abrir aqui para a participação do público. Quem mandou perguntas pra gente, já chegou aqui algumas participações. A primeira é da Amália Neto, de Cosmópolis. Ela tá falando assim, doutora, a unha precisa ficar quanto tempo sem esmalte para respirar? É uma dúvida aí muito comum. Muito comum. Isso depende muito de pessoa para pessoa. Eu não tenho uma regra muito óbvia para isso, tá? Mas em geral, se for uma unha que tá bem cuidadinha, você pode retirar. A gente faz uma vez por semana, né? Então, na véspera de fazer a unha, tira o esmalte, evitar de tirar com acetona, as coisas muito pesadas para unha, usar removidores, de preferência à base de óleo, se for possível. E aí tira esse esmalte, hidrata muito. Então, na véspera, no dia antes de hidratar bastante, aí no dia seguinte passar isso. Quando a unha tá saudável, tá tudo normal, tá ok. Quando você percebe que essa unha começa a ficar ressecada, quebradiça, às vezes com algumas estrias brancas, aí a gente precisa de um pouco mais. Eu oriento o paciente a passar uma semana sem fazer, aí hidratando bastante. Temos, inclusive, produtos específicos para isso. Existem alguns, parecem um esmalte, existem alguns, parece uma canetinha, assim, que você ativa a canetinha e pinta a unha com a medicação. E aí passa uma semana e a gente vai cuidando dia a dia. Melhorou a qualidade dessa unha, volta a passar seu esmalte tranquila. Tem que ter paciência também, né? Eu ia falar isso. Unha é tempo, né? Então, cuidado também, assim, lixar em cima, isso também pode piorar. Então, às vezes, se esse paciente hidrata, tal, não lixa, ele consegue fazer essa manutenção de, enfim, fazer a unha toda semana. Bom saber. Vamos para a próxima participação aqui com a gente. Quem mandou foi a Maria das Graças, de Piracicaba. Ela está perguntando assim, aquelas bases fortalecedoras ajudam mesmo? Ajudam. Elas conseguem fazer, é óbvio que eu preciso fazer de dentro para fora, né? Então as vitaminas, a alimentação e etc. Mas as bases ajudam sim. Existem até algumas micoses, que são umas micoses de superficial, que as bases também podem ajudar. E as fortalecedoras, para deixar essa unha mais firme, então uma base cimento, isso ajuda sim. Olha só, dica legal aí. Então qualquer pessoa pode estar usando também essas bases fortalecedoras no dia a dia mesmo. Pode usar no dia a dia e o grande macete é não usar só elas. Então você faz uma vez por semana, por mês, faz com a base fortalecedora e nas outras 3 semanas do mês fazer com uma base normal. A ideia da fortalecedora não é usar direto. Ela pode trazer algumas coisas de endurecer demais, incomodar, e ela tem alguns químicos a mais, né? Então usar só uma vez no mês essa base. Só, vamos para a última participação aqui com a gente, a Ingrid Mendes, de Valinhos. Ela falou assim, minhas unhas são finas igual papel, o que que eu faço? Será que nesse caso aí é uma falta de nutriente, doutora? Possível.
Ingrid, assim, isso vale um diagnóstico, tá? A unha fina não é só uma entidade. Então, primeira coisa, conferir se a sua tireoide tá boa, ver suas vitaminas, se estão todas ok. Ferritina, né? Conferir esse ferro que eu falei no início da entrevista. Eu acho que isso são as 3 primeiras coisas. Segundo, algumas bases fortalecedoras mesmo podem te ajudar. Às vezes, alguns suplementos via oral, essa hidratação. Ou seja, para tratar essa unha fina, eu acho que o primeiro caminho é entender, fazer um diagnóstico de por que ela está fina. E aí, num segundo momento, a gente entrar com os tratamentos adequados e direcionados para aquela pessoa. Com certeza. O papo tá bom, mas o nosso tempo acabou. Um prazer te receber aqui hoje, doutora. Ai, prazer todo meu. Você é uma linda. Muito obrigada. E se ficar alguma dúvida, alguma coisa, é só me procurarem que eu tô à disposição. Claro, onde é que te encontram, então, nas redes sociais? Pode ser. Meu Instagram, por exemplo, é o meu nome, doutora Débora Camposan. E pode me mandar um direct, me pergunta, tá? Eu tô às ordens para responder. É isso aí. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Muito obrigada.